Senhor, com algumas canções. Agora nós vamos nos alimentar da sua palavra para a glória do Senhor Jesus. Aleluias. 1 Reis 19. Quem achou diz amém. Diz assim a partir do versículo 1. E Acabe fez saber a Jezabel tudo quanto Elias havia feito, e como totalmente matara todos os profetas à espada. Então Jezabel mandou um mensageiro a Elias, a dizer-lhe: assim me façam os deuses e outro tanto, se de certo amanhã, a esta hora, não puser a tua vida como a de um deles. O que vendo ele se levantou para escapar com vida, e foi e veio a Berseba, que é de Judá, e deixou ali o seu moço. E ele se foi ao deserto caminho de um dia, e veio e assentou-se debaixo de um zimbro, e pediu em seu ânimo a morte, e disse: já basta, ó Senhor, toma agora minha vida, pois não sou melhor do que os meus pais. E deitou-se e dormiu debaixo de um zimbro. E eis que então um anjo tocou-lhe e disse: levanta-te e come. E olhou, e eis que à sua cabeceira estava um pão cozido sobre as brasas, e uma botija de água. Comeu, bebeu e tornou a deitar-se. E o anjo do Senhor tornou segunda vez, e o tocou e disse: levanta-te e come, porque muito comprido te será o caminho. Levantou-se, pois, comeu, bebeu, e com a força daquela comida caminhou 40 dias e 40 noites até Horebe, o monte de Deus. Somente até aí. Feche os teus olhos, eleva o seu pensamento até a sala do trono, porque nós estamos aqui, Senhor, e nós somos tão carentes de ouvirmos a Tua voz, Pai. A Tua voz é poderosa, a Tua voz é majestosa. A Tua voz, ó Deus, ela ecoa em nossos corações de forma extraordinária. E nessa noite nós Te pedimos, meu Deus, venha sobre nós. Meu Deus, venha sobre a Tua igreja. Traz-nos, ó Senhor, o ânimo, a revelação, o alimento, Deus, que vem do Teu trono, que vem da Tua boca, porque verdadeiramente a Tua palavra nos diz que nem só de pão viverá o homem, mas também de toda a palavra que procede da boca de Deus. Eis-me aqui, Senhor, que nessa noite, ó Deus, seja, meu Pai, usado, ó Deus, como boca de Deus neste lugar, para a glória de Deus Pai, em nome de Jesus. Diga amém. Pode se sentar no teu lugar. Aleluia. Nós cremos que o Espírito de Deus está neste lugar, amém? Vou repetir, o Espírito de Deus está neste lugar, amém, igreja? Às vezes nós não entendemos nem compreendemos o peso que tem essa expressão. O Espírito de Deus está neste lugar. E quando o Espírito de Deus está, meu irmão, as coisas podem acontecer, mas vai depender de quem recebe. Jesus só operava milagres, meu irmão, onde havia fé. Quando Jesus chega na sua terra, a Bíblia diz que ele não pôde operar muitos milagres naquele lugar, porque o lugar não tinha fé e não tinha honra. No lugar onde não tem fé e não tem honra, não tem manifestação de milagres. Amém? Jesus disse: olha, todo profeta tem honra, só não tem honra na sua casa, no meio dos seus. Então quando ele diz isso, ele diz, a palavra de Deus nos diz que ele não pôde operar milagres. Então nós vemos ali chaves de que honra
e milagre, elas andam juntas. Honra, milagre e fé andam juntas. Quando não tem um ambiente de honra, quando não há um ambiente de fé, não tem milagre. Porque as pessoas diziam: esse não é o filho de José? Esse não é o filho de Maria, o carpinteiro? Então, onde não há esse ambiente, nós temos que criar expectativas em Deus. Quando nós criamos expectativas em Deus, irmãos, e nós inundamos um ambiente de honra, de fé, de gratidão, isso é um ambiente propício à manifestação de milagres. Quando Jesus adentra em Jerusalém, a Bíblia diz que tinha cegos ali. Aliás, em Jericó, né? O cego de Jericó. A Bíblia diz que o cego de Jericó ficou sabendo que Jesus estava ali e ele começou a gritar: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. E os discípulos disseram: não importunes o mestre. E Jesus disse: não, quem está me chamando? Jesus foi aquele que clamou. Foi até onde aquele que clamou. E ele disse: o que queres que eu te faça? Senhor, que eu veja. E ele então pergunta: você crê que eu possa fazer isso? Ele disse: sim, eu creio. Então faça-se conforme a sua fé. E no mesmo instante, aquele homem pôde enxergar. Você compreende isso? Muitas vezes nós não experimentamos os milagres. Eu não tinha preparado nada disso aqui, mas o Espírito de Deus, nós precisamos criar expectativas em Deus. De que Deus hoje vai fazer um milagre. Deus hoje vai operar salvação. Deus hoje vai operar a manifestação do seu poder. O Espírito de Deus vai se manifestar. Então, quando a gente diz o Espírito de Deus está aqui, então você precisa agarrar essa palavra de Deus. Onde o Senhor está, a tristeza até salta de alegria. É só na presença de Deus que nós conseguimos vencer batalhas. Olha, irmãos, eu sempre falo isso, mas é bom a gente frisar, porque é frisando que os irmãos vão aprender. Eu tenho quase 3 décadas que eu sirvo ao Senhor. São 27 anos de caminhada com Jesus. E vou fazer 15 anos para a honra e glória do Senhor em novembro, se o Senhor não voltar e Ele não vir me buscar. Eu faço 15 anos de consagração pastoral. São 15 anos de ministério. E à frente dessa igreja são quase 14 anos. E eu falo para você, esses dias têm sido dias muito difíceis. É um ambiente espiritual. Está pesado. O mundo espiritual está pesado. Aí você precisa buscar mais do Senhor. Por quê? Porque a Bíblia diz que acaso quando o Filho do Homem voltar, achará fé na terra? Então é isso, nós temos que inundar o nosso coração de fé. Eu tenho falado com a minha esposa, né, pastor André, lá em casa, assim: olha, parece que a sensação que eu tenho é que eu só tenho paz e tranquilidade quando eu estou de joelho na presença de Deus. É impressionante. E aí o Espírito de Deus me deu esse texto aqui. Olha só, 1 Reis 19, versículo 1 diz assim: e Acabe fez saber a Jezabel tudo quanto Elias havia feito, como totalmente matar a todos os profetas à espada. Então o rei de Israel, que deveria ser o homem de Deus, descendente de Davi, fez saber a Jezabel que Elias tinha matado 400 profetas de Baal. E olha só o que ela diz: então Jezabel mandou um mensageiro a Elias e a dizer-lhe: assim me façam os deuses, outro tanto, se de certo amanhã a esta hora não puser a tua vida como a de um deles. Olha só o que acontece.
para a gente contextualizar aqui. Acompanha comigo aqui, fica comigo aqui. O texto nos diz, se você pegar 1 Reis 18, você vai ver Elias fazendo tudo aquilo que aconteceu. Fez fogo cair do céu. A Bíblia diz então, quando o fogo caiu, Elias pega a espada e mata 400 profetas de Baal. E então no capítulo 19 a Bíblia diz que Acabe faz saber a sua esposa, a Jezabel. E quem era Jezabel? Era a esposa de Acabe, que era sacerdotisa de Baal. E então a Jezabel ameaça Elias, mandou um mensageiro. Então aqui nós temos algumas coisas que nós aprendemos na vida espiritual. Nós vemos um profeta que mata 400 profetas de Baal com medo de uma mulher, mas não era qualquer mulher. Trazendo para os nossos dias, às vezes você enfrenta gigantes, às vezes você enfrenta demônios, às vezes, querido, nós passamos por momentos tão difíceis que você acha que não vai conseguir. Mas o diabo envia os seus mensageiros algumas vezes para nos amedrontar, para nos afrontar, para nos paralisar, para impedir o agir de Deus na nossa vida, porque o medo paralisa a gente. O medo impede a gente de prosseguir, de fazer aquilo que o Senhor nos chamou para fazer. Elias estava ali diante de uma ameaça. Às vezes nós estamos no mundo, irmão, sendo ameaçados espiritualmente, diante das lutas. Elias era para estar num momento de vitória, porque ele tinha feito uma grande obra ali. Israel estava dominado pela idolatria, e ele então faz descer fogo do céu, irmão. Mas a Bíblia nos diz, e o que vendo ele se levantou para escapar com vida, ele corre com medo de Jezabel, para não morrer, para escapar com vida, ele foi para Berseba, que é de Judá, e deixou ali seu moço. Tem situações na nossa vida que a gente pensa em desistir e sai correndo com medo, diante das afrontas de Jezabel. Para você entender, Jezabel aqui, ela pode representar ameaça contra o reino de Deus. Eu já, alguns anos atrás, eu dei estudos aqui de meses falando sobre esse espírito de Jezabel que mata profeta. Falamos aqui meses sobre a influência do diabo através desse espírito de Jezabel que impede os profetas, que mata profeta, e esse espírito tem avançado na nossa nação, causando medo. A gente vê grandes homens de Deus como Elias passando por momentos difíceis de medo, diante de tantas atrocidades espirituais que têm acontecido. Parece que as nossas orações não estão chegando no céu. Parece que a situação não tem mais jeito, espiritualmente falando. E isso traz pânico, isso traz medo. Foi assim que Elias se sentiu naqueles dias. Mas eu quero dizer para você, querido, que existe um Deus que prometeu, que Ele é fiel. Fiel é o que prometeu, diz a palavra do Senhor. E a Bíblia diz que Deus ele está conosco todos os dias até a consumação dos séculos. Nós não temos que temer. A gente tem, meu irmão, é que estar na presença de Deus. O maior desafio desses dias é vocês permanecerem na presença de Deus. O maior desafio dessa geração é você não perder a sua fé.
Porque ter fé, irmão, quando tudo vai bem é fácil. Mas ter fé diante de uma ameaça de morte, ter fé diante de uma ameaça de uma mulher poderosa, às vezes o diabo manda mensageiros para nos amedrontar, e esse medo, irmãos, bate, porque ninguém é de ferro. Elias teve medo. Então às vezes você pode pensar assim: eu sou tão fraco. É na fraqueza que nós somos fortes, diz a palavra do Senhor. É quando eu sou fraco, aí sou forte, porque o poder de Deus se aperfeiçoa nas nossas fraquezas. É quando eu reconheço que eu não sou nada, que o poder de Deus se aperfeiçoa na minha vida, e Ele começa a manifestar poder. Porque eu, Senhor, eu escolho as coisas loucas deste mundo para confundir as sábias, as que não são para confundir as que são. Quando Deus escolhe Davi, irmãos, Davi era um menino, mas aquele menino enfrenta um gigante. Humanamente falando, era impossível Davi vencer Golias. Mas com pedrinhas, com estratégia, nós vamos diante dos gigantes, e eles vão ter que cair por terra, porque a palavra de Deus diz lá em 1 Samuel capítulo 17, olha, você vem a mim com espada, com lança, com escudo, mas eu vou a ti em nome do Deus dos exércitos. O Deus dos exércitos a quem você tem afrontado, hoje me colocará a sua cabeça nas minhas mãos, diz o Senhor. Davi, ele não estava confiado nas suas forças, mas ele estava confiado na força do Deus de Israel. Quando Davi vê Golias, irmãos, todo o exército de Israel, a Bíblia diz, você lê na sua casa, 1 Samuel 17, todo Israel estava amedrontado, 40 dias, o gigante de 3,5 metros de altura, acho que a altura desse negócio aqui até, né, mais ou menos, né, 3 metros de altura, mais ou menos dessa alturinha aqui, né, 3 metros, né, o Léo, imagina só, 3 metros de altura, da altura desse projetor nosso aqui, e ele olhava todo Israel, todo mundo com medo, inclusive Saul. Quando Davi chega, um baixinho de 1,60 m, a Bíblia diz que de rosto formoso, belo, de boa aparência, ele tinha um aspecto bonito. Então quando Golias olha para ele, ele fala: não, vocês estão zoando comigo. Um menino. Ele gritou e disse: quem é este incircunciso que afronta o exército do Deus vivo? Às vezes precisa um menino falar com a gente e lembrar-nos: o Deus que nós servimos é poderoso. Porque Golias e Jezabel, eles fazem parte do mesmo time, mas eles sabem que maior é aquele que está em nós. Então eles tentam nos amedrontar. A Bíblia diz que 40 dias Golias falou assim: não tem homem em Israel, não me dá, vocês são tudo medrosos, e blasfemou contra Deus, blasfemou contra o povo. Então a estratégia do inimigo nos dias de hoje não é diferente, só mudou o quadro. Ele vai tentar te amedrontar, dizer que você não vale nada, dizer que você não pode, dizer que você não consegue, dizer que você não tem futuro algum, dizer que você vai morrer e nada disso que você crê tem valor algum. E isso em situações de nossa vida, como foi na de Elias, isso nos amedrontou e nos amedronta. O medo paralisa a gente.
diante dos gigantes, diante de Jezabel. E Elias se viu numa situação, imagina só, um homem que fez descer fogo do céu, sair correndo com medo de uma mulher, mas não era qualquer mulher, era Jezabel. Às vezes o diabo, ele manda mensageiros para nos amedrontar. Quantas vezes o inimigo manda mensageiros para nos paralisar, para roubar a nossa fé, porque com medo, meu irmão, você não tem fé em nada. Você acha que Elias tinha fé em alguma coisa? Se ele fosse orar ali naquela hora, ia sair fogo do céu? Não, irmão. Por isso que ele correu. Tem situações em nossa vida mesmo que se o Senhor não olhar para nós, nós pereceremos. Nós seremos atrocidades. Mas aí, olha só o que o texto diz. E foi-se Elias ao deserto caminho de um dia, e veio e assentou debaixo de um zimbro, pediu em seu ânimo a morte, e disse: já basta, ó Senhor, toma agora a minha vida, pois não sou melhor do que os nossos pais. Olha só a oração de um homem que fez descer fogo do céu, pediu para morrer. Tem situações, se a gente olhar a grosso modo, Elias não tinha tantos motivos para poder pedir isso. Era apenas uma mulher. Ele já tinha matado 400 profetas. Às vezes para a pessoa que está do seu lado, fala assim: nossa Deus, mas fulano de tal, por tão pouco, está abatido. Você não sabe a luta do seu próximo, então não julgue. Ninguém sabe a luta do outro. Ninguém sabe o caminho do deserto que você tem enfrentado, porque a Bíblia diz que Elias andou para dentro do deserto, se sentiu só, porque ele viu toda a incredulidade diante de Israel, servindo a ídolos, ao ponto dele não conseguir mais ter força humana. Necessário foi que Deus enviasse o anjo. Eu quero dizer para você e ser boca de Deus que nessa noite Deus envia um anjo para tocar você e colocar ânimo na sua vida. Se você crê, levante suas mãos, diga: eu recebo essa palavra, eu tomo posse dessa palavra em nome de Jesus. Se crê, meu irmão, aplauda bem forte ao Senhor. Tem situações que Deus envia anjos, e nessa noite Ele vai enviar o anjo para poder tocar você e tirar o desânimo da tua vida, tirar o medo da sua vida, em nome de Jesus. Tem situações que fogem ao nosso controle, mas do controle de Deus nada foge, aleluia. Pode fugir do meu controle, pode fugir do seu, mas do de Deus não foge. E a Bíblia diz: maior é aquele que está em nós do que aquele que está no mundo. Como eu disse no início dessa mensagem, olha, irmãos, os dias são tão difíceis espiritualmente falando que muitas vezes eu só tenho achado paz de joelho. Às vezes eu me encontro nas madrugadas, eu não falo isso para minha glória, Deus sabe, conhece o meu coração, que foge o sono, então eu ponho os meus joelhos no chão, daí a pouco eu começo a clamar e clamar, eu durmo de joelho, meu irmão, e fala: Senhor, tem compaixão de nós, porque os dias são como os dias de Elias, falta fé. Elias se sentiu só. Senhor, eu não sou melhor do que os meus pais. O que Elias está falando? Só Deus, eu sou um medroso, porque eu fugi de uma mulher. Então eu não sou melhor do que os meus pais, não, que pecaram. Então pode me levar, Senhor. Às vezes, irmãos, eu falo assim, a minha experiência com Deus de quase 30 anos, na presença do Senhor,
E às vezes falta coragem diante das ameaças do inimigo. Sabe o gigante chamado frustração que se levanta contra a sua vida? Sabe o gigante chamado desânimo que se levanta contra a tua vida? Sabe o gigante que diz assim: você não vai conseguir nada nessa vida? E às vezes até pessoas próximas viram para você e falam assim: está vendo, você não conseguiu nada na tua vida até hoje. O que adiantou você ser crente? Mensageiros do diabo, tentando nos paralisar. Jezabel envia mensageiro para Elias: olha, eu vou te matar, eu vou pegar você. E aquilo caiu como um choque diante de Elias. Porque irmãos, imagina só, Elias, né? Fez fogo sair do céu. Não chovia há 3 anos e meio. Orou e choveu de novo. Ele era para ser o quê? Ovacionado no meio do povo. Aí vem a rainha querendo matar ele. A mulher do rei. O que o rei tinha que fazer com essa mulher? Diante de tudo que ele viu, porque Acabe presenciou. E Acabe ali era o representante, ele foi ungido rei, irmão. Naquela época o rei era ungido. O profeta ungia rei. Ele era ungido do Senhor, como Saul foi ungido do Senhor. Quando Jezabel fala aquilo, o que Acabe, se fosse um homem de Deus, tinha que fazer? Você não vai fazer isso não. Sabe por quê? Porque eu vi fogo descer do céu. Sabe por quê? Porque tinha 3 anos que não chovia sobre a terra, e agora a chuva voltou a descer. Ele é um grande homem de Deus. O que Acabe fez? Foi omisso. Sabe o que acontece na nossa nação, em muitos lugares? Quando o povo de Deus se omite diante das afrontas do diabo e não faz simplesmente nada. Aí os homens de Deus se amedrontam, se afugentam, porque falta apoio, falta quem ajude. E ninguém é de ferro, irmão. Ninguém é de ferro. Nós temos que entender que a igreja que Deus deixou na terra é um corpo. Eu não consigo fazer nada sozinho. Primeiro, porque sozinho eu não sou igreja. Nós somos igreja junto. Onde 2 ou 3 estiverem reunidos no meu nome, ali eu vou estar. Para mim ser corpo, eu preciso de pelo menos 2 ou 3. Mas quando muitas vezes a maioria se omite, que foi no caso de Elias, que Elias então, ele sai dali correndo e vai para debaixo de um pé de zimbro. Versículo 4: se assentou debaixo de um zimbro e pediu em seu ânimo a morte, e disse: basta, ó Senhor, toma agora a minha vida. Agora você imagina se Deus tivesse levado Elias naquele dia. Tem pedidos que a gente faz, meu irmão, que Deus não vai atender. Elias era profeta de Deus e pediu para morrer, Deus não atendeu. Tem coisas que eu vou pedir para Deus que Ele não vai atender, porque Ele sabe que não é a vontade dEle. Porque o que Deus tinha preparado para Elias não era morrer acovardado debaixo de um zimbro, não. O que Deus tinha para Elias era subir numa carruagem de fogo. O que Deus tem reservado para mim e para você, meu irmão, é coisas extraordinárias. Às vezes a gente está debaixo de um zimbro querendo morrer. Não. Nada é tão difícil que Deus não possa resolver. Mas confie nele.
Eu sei que tem horas que é difícil. Tem horas que a gente não aguenta. E como a oração de Elias, basta, Senhor, não aguento mais. Basta, Senhor. Aí Deus manda o reforço. Deitou-se e dormiu debaixo de um zimbro. E eis que então um anjo tocou e lhe disse: levanta-te e come. Comeu o que, irmão? Você estava no deserto. Quando Deus manda Elias para ser sustentado por uma viúva pobre em Sarepta, aquela mulher não tinha nada. Ela só tinha o quê? Um pouquinho de farinha na botija, um restinho de azeite. E como ela mesmo disse: nós vamos fazer um bolo aqui para mim e para o meu filho, nós vamos morrer. Mas o profeta disse: assim diz o Senhor, faz primeiro um bolo para mim, um pequeno, depois você pega o que sobrar, faz um pratinho, porque assim diz o Senhor, a farinha não vai faltar e nem o azeite, até que Deus faça chover de novo depois sobre a terra. E o que aquela mulher fez? Obedeceu à voz do profeta. O que falta nessa geração muitas vezes é você obedecer à voz do profeta. Todo mundo faz o que dá na telha para fazer. Ninguém busca orientação de Deus, do homem de Deus, do profeta de Deus. A gente sabe que está cada vez mais escasso. A gente sabe disso. Mas para honra e glória do Senhor, nesse altar tem homem de Deus, tem profeta de Deus. E para honra e glória do Senhor, tem 15 anos, meu irmão, que eu só tenho dado conselhos, e todos aqueles que seguiram os conselhos que a gente tem dado, cresceram, vivenciaram momentos difíceis, mas foram e têm sido mais do que vencedores. Porque o caminho de Cristo não é um caminho fácil. Quem falou para você que é fácil, mentiu para você. Não é fácil. E olha só. E olhou, e eis que à sua cabeceira estava um pão cozido sobre as brasas e uma botija de água. Meu Deus. Pão sobre as brasas e uma botija de água. No meio do deserto, meu irmão, Deus vai prover coisas extraordinárias para você. Não tem crente aqui, pelo amor de Deus, eu vou repetir. No meio do deserto, meu irmão, Deus vai prover para você coisas extraordinárias. Sabe por quê, irmão? Não foi qualquer coisa que aconteceu ali. Não foi um alimento, eu falei isso aqui domingo. Não foi qualquer alimento. Foi um pão que veio feito pelo anjo, meu irmão. Churrasco de pão. Você já viu isso? A Radacim adora pãozinho de churrasco. Pão na brasa, irmão. Tem coisas, meu irmão, que a gente não vai entender. Tem provisão que a gente não vai entender, a gente não vai compreender. Mas aquilo vai nos dar uma força tão grande, que vai nos fazer vencer batalhas que a gente jamais ousou vencer. Porque não é qualquer alimento. É um pão que Deus mandou para você. Cozido, assado na brasa. Com a botija de água, comeu e bebeu, mas ele tornou a deitar. Ele estava desanimado. Um toque e um pão não foi suficiente para levantar Elias. Foi necessário uma porção dobrada. Às vezes o anjo até toca, a gente volta a querer ficar debaixo do zimbro. A gente fica tão desanimado diante das circunstâncias, que por mais que você veja, você tem aquele ânimo ali naquela hora, você come, você volta, mas daí a pouco você olha do lado assim, eu não vou poder, eu não vou conseguir. E aí a Bíblia diz: e o anjo do Senhor tornou pela segunda vez e o tocou, e disse: levanta e come, porque muito comprido será o caminho. Irmão, tem um caminho que nós precisamos vencer ainda. Você vai ficar debaixo de uma situação de morte, pedindo para morrer, ou você vai cumprir
o que Deus tem para a tua vida. Deus já mostrou. Com Deus, meu irmão, não existe derrota não. Até uma aparente derrota, lá na frente você vai ver que foi uma grande vitória de Deus para a tua vida. Então nessa noite, em nome de Jesus, às vezes você não está entendendo o que Deus está fazendo agora, mas o anjo do Senhor te toca, levante-se e ande, ou seja, volte para o propósito. Quando Elias sai dali, tinha um propósito de Deus na vida de Elias, que Elias então quer acabar com aquele propósito ali, ele quer morrer, quer despedir de tudo, mas ainda tinha um propósito ainda para ser cumprido na vida de Elias. Então, enquanto tem propósito, enquanto tem promessa de Deus não cumprida na sua vida, você precisa se levantar, comer e caminhar na presença de Deus. Porque o texto diz que Elias estava totalmente abatido, cabisbaixo, desanimado. Mas Deus sempre vai mandar reforço quando a gente está assim. Deus nunca vai nos deixar na mão. Ele sempre vai estar conosco. Porque a promessa dele é: eu estarei convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. A Bíblia diz então: Elias levantou-se, comeu, bebeu, e com a força daquela comida ele caminhou 40 dias e 40 noites até Horebe, o monte de Deus. Aqui é muito forte. Sabe, querido, a gente precisa voltar para a presença de Deus. Porque o deserto que você anda com as suas próprias pernas vai te levar, sabe para quê? Para angústia, vai te levar para depressão. Porque a Bíblia diz que Elias então anda para dentro do deserto. Não foi Deus que mandou ele para o deserto, é ele que andou com as próprias pernas. E quando a gente vai para o deserto com as nossas próprias pernas, meu irmão, vai vir o quê? O desânimo. Vai vir a angústia. Tem situações que não foi Deus que colocou você, foi você que andou nela. Mas Deus é tão bom que Ele mandou o anjo com comida, te tocou, te deu a palavra, para você o quê? Se levantar e ir para onde? Para o monte de Deus. Que é isso? Simboliza o quê? Que a gente tem que voltar para a presença de Deus, para o lugar onde Deus fala, voltar para o propósito. E olha só que caminhada, foi 40 dias, não foi um dia não. Às vezes o caminho para chegar até o monte de Deus é um caminho de 40 dias. Tem gente, se eu vou achar Deus, eu vou buscar um dia, já vou achar. Não é assim não. Você tem que perseverar. Buscar-me-eis e me achareis quando me buscar de todo o vosso coração, diz o Senhor. O interessante aqui é que com a força daquela comida, Deus sempre vai te dar alimento, meu irmão, para você caminhar de volta para a presença dEle. Deus sempre vai te dar força e ânimo para você voltar para a presença dEle. Você tem que sair. A Bíblia diz que Elias se levantou, comeu, bebeu, alimentar-se da palavra, se alimentar, beber, caminhar 40 dias, 40 noites até ao monte de Deus. Sabe o que acontece? Quando ele chega no monte de Deus, o que ele faz? Em vez de ir para a presença de Deus, ele entra dentro da caverna e pede para morrer de novo. E aí os irmãos conhecem, para encurtar a história, que Deus então vem e diz: Elias, sai para fora. Por que Deus não falou com Elias lá no deserto? Ele teve que voltar para o monte de Deus. Porque quando a gente se afasta de Deus, meu irmão, Deus quer que a gente faça o caminho de volta. Lembra do filho pródigo? O pai estava lá no lugar onde ele deixou. Sim ou não? Por que o pai não foi lá na terra dos porcos, na Porcolândia lá, buscar ele? Ele que teve que fazer o caminho de volta. O caminho de volta é a gente que tem que fazer. Lá no monte de Deus, em Horebe, Deus aparece para Elias. Por que não apareceu no deserto? Deus mandou o anjo.
o mensageiro. Às vezes Deus está levantando um anjo aqui para dizer: volta para Horebe, volta para o monte, porque lá Deus vai falar com você, lá Deus vai te dar o propósito, porque lá Deus falou com Elias: Elias, você tem que ungir rei. Aliás, 2 reis, o da Síria, Azael, e o rei de Israel, Jeú, no lugar de Acabe. E vai ainda ungir um profeta no teu lugar. Então tinha um propósito de Deus. É no monte de Deus que o propósito se manifesta. É na presença de Deus que o propósito dele se manifesta na minha vida. Mas longe não. É na presença. Então busque 40 dias. Busque, se alimente, pega o ânimo agora do anjo que Deus está dando para você, porque a Bíblia diz lá no livro de Apocalipse: o anjo da igreja. Quem que era o anjo? Era o pastor da igreja. Deus está me usando aqui como anjo, como mensageiro, para dizer para você: volta para o monte de Deus, volta para a presença de Deus, porque lá você vai achar o seu propósito. Foi necessário Elias voltar para a presença. Porque quando a gente corre longe, meu irmão, se amedronta, mesmo diante das lutas a gente se amedronta e vai para um lugar longe, meu irmão, Deus quer que a gente faça o caminho de volta. Fique de pé nessa noite no teu lugar, eu quero orar. Eu podia ficar aqui a noite inteira falando tantas coisas. Lá na caverna disse Elias: eu tenho sido muito zeloso pelo Senhor Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram tua aliança, derrubaram os teus altares, mataram os teus profetas à espada, e eu fiquei só, e buscam a minha vida para tirarem. Deixa eu falar algo para você. O que Elias falou era mentira? Só uma parte que foi, não foi uma mentira, mas é porque ele desconhecia. Tudo que ele falou aqui é verdade. Às vezes as nossas queixas são verdadeiras. Às vezes o que a gente está passando é verdadeiro. O que Elias disse aqui, ó: derrubaram os teus altares, mataram os teus profetas. Aconteceu isso? Sim. Só a parte que ele diz: eu fiquei só. E Deus falou com ele: não, você não ficou só. O restante está tudo certo. O restante está tudo ok. Mas e ele disse: sai para fora, põe-te neste monte perante a face do Senhor, porque eis que passava o Senhor como também um grande e forte vento. Aí veio o vento, veio o terremoto, veio fogo. E sucedeu, versículo 13, que ouvindo Elias, envolveu o seu rosto numa capa, saiu para fora e pôs-se na entrada da caverna. E eis que então veio a voz que dizia: o que fazes aqui, Elias? Eu tenho sido um homem extremamente zeloso pelo Senhor Deus. E aí continuou falando tudo que ele já tinha falado. E o Senhor então lhe disse: vai, volta pelo teu caminho para o deserto de Damasco, e vem e unge Azael, rei da Síria. E Jeú, filho de Ninsi, ungirás rei em Israel. E também Eliseu, filho de Safate, de Abel Meolá, ungirás profeta em teu lugar. E aí no versículo 18: também eu fiz ficar em Israel 7.000 de todos os joelhos que não se dobraram a Baal, e toda a boca que não o beijou. Então partiu Elias dali e achou a Eliseu, filho de Safate. Olha só, irmãos, então Deus dá novamente que ele tinha que fazer o caminho de volta para o propósito. Mas foi só no monte de Deus que Deus falou com ele. Às vezes você está tão perdido, como Elias estava naquele momento, que foi necessário um mensageiro, um anjo, chegar para ele e falar: ó, volta para a presença. Ele vai para o monte. Por que o anjo lá não falou com Elias para sair dali, já direto fazer aquilo ali? Porque Elias tinha que voltar para a presença. É muito forte. Volta para a presença. O anjo não podia ter falado com Elias lá no zimbro. Elias precisava voltar para a presença. Eu e você precisamos voltar para a presença. Voltar para o monte. Quem subirá ao monte santo do Senhor? Aquele que tem mãos limpas e um coração puro. Volte para o monte santo. É o Salmo 24, se não me falha a memória. Volte para o monte santo.
presença. Está se sentindo só, está se sentindo angustiado, está se sentindo cabisbaixo. Volta para a presença, busque. Você vai achar o propósito eterno de Deus para a sua vida. Feche os seus olhos, levante suas mãos para os céus. Você também que está em casa nos assistindo, se puder, levante suas mãos para os céus, feche os seus olhos. Eu quero orar neste momento. Deus, quantas pessoas aqui, meu Pai, estão debaixo do zimbro, como Elias estava. Quantas pessoas que estão nos assistindo, ó Deus, que também estão debaixo do zimbro, pedindo para morrer, ou estão dentro de uma caverna. Mas o Senhor manda o anjo para dizer para você: volte. Volte para o propósito, volte para a presença do Eterno. Busque a presença do Eterno. Mesmo que isso leve um tempo, levou 40 dias para Elias chegar em Horebe. As coisas de Deus não é no nosso tempo, irmão. Eu tenho aprendido isso a duras penas. Como que eu queria que tudo já tivesse resolvido, e não é no meu tempo. Deus já falou isso comigo. Como é difícil esperar com paciência no Senhor. Como é difícil muitas vezes confiar no Senhor, dias de angústia, de tribulação. E nos sentimos, ó Deus, como Elias debaixo de um zimbro. Não tem crente mais em Patinga, Senhor, não tem crente mais no Brasil. Não tem crente mais para onde eu vou, é só crente meia boca, é só crente meia tigela. É só crente que não tem compromisso, é só crente infiel. Despede o teu servo em paz. Me liberta, Senhor, desse sentimento, dessa angústia. Elias queria dar um cabo à sua angústia. Elias queria dar cabo, dar fim àquilo que estava causando aquela angústia. Mas não adianta, querida, a gente tem que cumprir o propósito. E é só em Deus, em Horebe, no Monte Santo do Senhor, que a gente encontra resposta para o propósito que Deus tem para a minha vida. E eu oro para que Deus abra os teus olhos espirituais nessa noite. Eu oro para que você abra os ouvidos espirituais. E eu oro também para que Deus envie anjos agora para tocar a sua vida, porque o pão já está aqui com as brasas vivas, aleluias. A água da vida já está aqui, aleluia. Então coma, beba e caminhe no caminho que vai voltar para o centro da vontade de Deus. Não negocie isso. Não fique debaixo do zimbro deitado, porque o anjo já te tocou 2 vezes. É necessário se levantar, fazer o caminho de volta. Dou 40 dias e 40 noites até chegar em Horebe, o Monte Santo do Senhor. Eu oro para que você volte para a santa e gloriosa presença de Deus. Você que está nos assistindo, oro para que você volte para a santa e gloriosa presença de Deus. Você vai achar resposta para o teu chamado, para o seu propósito, em nome de Jesus. Levante suas mãos e diga: eu creio, eu recebo, eu tomo posse dessa palavra sobre a minha vida, em nome de Jesus. Diga glória a Deus. Aplauda o Senhor bem forte. Louvado seja o nome do nosso Senhor. Querido, nós estamos encerrando, chegando ao término do nosso culto. E eu queria agradecer a presença de cada um dos irmãos que aqui se encontram, dos irmãos que estão nos assistindo, você que está assistindo em casa, você também da igreja. Irmãos, nós temos um trabalho, escute isso. Nós temos um trabalho online que é um ministério. Você não tem noção. E às vezes nós descuidamos. Tem pessoas da igreja que nunca curte. Não é porque o pastor quer ficar famoso não, irmão. Não é nada disso não. Deus conhece meu coração. Mas onde essa palavra chega, ela tem um efeito poderosíssimo. Romanos capítulo 10 diz que a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Ouvir a palavra de Deus. Romanos 10. Então,
Compartilhe. Você, tá, pastor, mas eu vim na igreja, já assisti a mensagem, mas você pode chegar na sua casa, vai lá na nossa página lá no Facebook, no YouTube, compartilha, manda para um amigo, manda para um parente. Ah, pastor, mas eu fico sem graça. A Bíblia diz que os tímidos não herdarão o reino de Deus. É esse tipo de tímido que não compartilha, que não manda palavra, que tem vergonha. Jesus disse: eu me envergonharei daqueles que se envergonharam de mim diante do meu Pai. Então, compartilhe, siga, divulgue o nosso trabalho. Por quê? Porque quanto maior o número de pessoas ouvirem, assistirem, é a palavra de Deus, é a sua vida. E se alguém for tocado porque você foi usado, isso é galardão seu. Então, em nome de Jesus, né? Em nome de Jesus, faça isso, compartilhe, envie esse link, divulgue nosso trabalho, porque Deus vai honrar a sua vida em nome de Jesus. Nós vamos orar, né? Encerrando o nosso culto. E a gente na quarta-feira encerra o nosso culto com o seu dízimo, sua oferta. Não que a oferta e o dízimo seja menos importante. Não, pelo contrário. A Bíblia diz que a palavra de Deus diz que nós não devemos nos apresentar diante de Deus de mãos vazias. Isso é um princípio. E outra coisa, a Bíblia diz que Deus ama aquele que dá com alegria. Deus nos chamou, toda prosperidade, escute isso, toda prosperidade da terra que Deus der para você, ela tem um propósito. É para que o nome do Senhor seja glorificado na sua vida. E para que você seja coluna de sustento na casa do Senhor. E para que essa palavra possa chegar nos lugares mais longínquos. Alcançar vidas. Porque a gente não leva nada dessa vida para outra. Mas o que a gente leva, sabe o que é? Tesouros eternos. Onde a traça e a ferrugem não corrói. Então seja fiel. Invista no reino de Deus. Para que o nome do Senhor seja glorificado. E para que haja abundância na casa do Senhor, conforme a palavra de Deus. Ele mesmo viria e repreenderia o devorador, o migrador, o gafanhoto, a locusta e o purgão, conforme a palavra de Deus. Levante suas mãos para os céus, nós vamos orar, agradecer a Deus pela sua vida, em nome de Jesus. Pai, nós te agradecemos, meu Deus, por cada vida, cada irmão, cada coluna de sustento na casa do Senhor, que o Senhor levantou, meu Deus, para ser coluna nessa igreja. Tu sabes as nossas necessidades. Por isso, ó Deus, quero te pedir uma bênção especial para cada irmão, cada irmã que tem sido coluna de sustento, que tem investido nessa obra, Senhor. Tu sabes os dias difíceis que nós enfrentamos. Meu Deus, não foi assim que o Senhor planejou, não foi assim que o Senhor projetou. A tua palavra nos diz, lá no livro de Malaquias, que era para que houvesse abastança na minha casa. Não houvesse necessitados algum. Mas por causa da infidelidade de muitos, a igreja passa por necessidades, a igreja passa por muitos dias difíceis. Mas que o Senhor esteja, Deus, abençoando aqueles que têm sido coluna, mesmo diante das dificuldades. Eu profetizo, ó Deus, bênção sem medida na vida dos teus filhos. Que eles possam comer, beber e vestir do melhor dessa terra, conforme Isaías 1,19. Em nome de Jesus, como sacerdote, eu oro e abençoo. Em nome de Jesus. Senhor Pai, nós queremos também apresentar a vida dessa criança chamada Estela. Que ela tem um problema de saúde, tem um problema, Deus, por causa da saúde dela, tem enfrentado um problema nas vistas. Meu Deus, como igreja, nós queremos orar neste momento e repreender toda a enfermidade na vida dessa criança, Estela, lá de Dom Cavate. Deus, nós não conhecemos essa criança, mas chegou até nós a vida dela, Senhor. E como igreja nós queremos declarar a cura total da vida dela, Pai. Em nome de Jesus, que ela possa ser tocada agora pelo anjo de cura. Meu Deus, a tua palavra nos dá a ordem para que oremos pelos enfermos. E na autoridade do nome de Jesus, que eles sejam curados. Nós oramos, ó Deus, e declaramos a cura para a glória de Deus Pai, em nome de Jesus. Pai, agora nós te pedimos que o Senhor leve-nos em paz para os nossos lares,
nos livra dos homens maus, das mulheres más, dos homens de sangue. Nos dê um restante de semana abençoado. Cobre-nos com teu sangue precioso. Abençoa o nosso trabalho, abençoa os nossos lares, os nossos filhos, as nossas crianças. Pai, abençoa cada vida e família aqui representada. Vem repreender todo o espírito mau. Vem repreender, meu Deus, os filhos de Belial. Todo cavalo do inferno seja enviado agora para o mais profundo abismo, no deserto, ó Deus, conforme a tua palavra. Nós repreendemos todo cavalo do diabo, que seja o que veio para trazer dor, tristeza, angústia. Nós ordenamos, nós não estamos pedindo, nós ordenamos que eles partam em retirada e vão para o deserto e possam se arrepender dos seus pecados. Se não se arrepender, que fica lá para o resto da vida, até morrer. Em nome de Jesus, é a oração que nós fazemos. Em nome de Jesus, que o amor de Deus, o nosso Pai, que a graça salvadora do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e as doces e ricas consolações do Espírito Santo de Deus repousem sobre cada vida, em nome de Jesus. Diga amém. Deus abençoe os irmãos e irmãos que têm liberdade na casa do Senhor.